Nós vamos seguir nesse assunto, mas agora a nossa entrevista com o Luciano Moresco, ele que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, para falar sobre as ações que a entidade já fez, aquilo que pretende fazer ainda em relação à demora no restabelecimento da energia por parte da RGE. E eu me lembro, Moresco, que não faz tanto tempo assim, que o CODEVAT foi quem buscou, junto com alguns produtores rurais. Eu me lembro daquele episódio da produtora que jogou o balde de leite na porta da RGE aqui em Lajeado, e isso tudo desencadeou uma série de encontros, de audiências, inclusive lá em Porto Alegre, acompanhamos, a gente sabe do esforço das lideranças, e você é uma delas aqui da nossa região. Claro que esse evento foi maior, como acabamos de falar aqui com o Guilherme Tchê, no espaço do Direto ao Ponto, mas nós estamos falando de uma semana fechando, e as pessoas ainda não têm energia. Algumas, né? Estamos falando de 300 economias no Vale do Taquari, 1.700 no Vale do Rio Pardo. O que já foi feito? O que o CODEVAT tem trabalhado? A ANEEL amanhã estará aqui no Rio Grande do Sul para uma audiência, também para um encontro com o governador Eduardo Leite. A gente sabe que não é específico do Vale do Taquari, mas falando sobre a nossa região e esse problema que é crônico, né? Também tivemos falta de energia da Sertel, mas já voltou lá no sábado. Tudo bem? Moresco, Luciano Moresco, presidente do CODEVAT. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os teus ouvintes. Mais uma vez, voltando a falar de um assunto que nos é tão peculiar, né? Infelizmente peculiar, tamanha a reincidência desses problemas. E sim, nós vivemos na semana passada um fato atípico, tá? Que foi de um temporal, de vendaval, mas o nosso problema de fornecimento de energia não se resume a quando nós temos fatos atípicos, nós temos recorrência. E quando tu fala de algo semelhante que aconteceu, nós estamos completando 2 anos daquele evento lá de janeiro de 22, quando a Aline, lá da linha Leopoldina, interior de Colinas, e os seus vizinhos, numa ação de indignação e desespero, foram até a sede da RGE em Lajeado e arremessaram um balde de leite. Em função daquele fato do envolvimento todo do CODEVAT e das entidades da região, nós demos entrevistas para órgãos de imprensa no centro do país, revistas. A Aline foi ouvida, a Aliane de Poço das Antas, que representa os agricultores, ela também participou, levando o drama que se vive. Sim, nós temos na semana passada um grande evento. E aí, qual é a dimensão desse evento da semana passada? Ele atingiu a região metropolitana. Ele atingiu indistintamente bairros mais carentes, que têm já uma recorrência de problemas de energia, mas atingiu bairros mais nobres, regiões mais nobres da cidade, onde tu tem edifícios residenciais com 10, 15, até 20 andares e não tinham energia. Então levou um drama para pessoas que não estão acostumadas com o drama, que infelizmente regiões, especialmente do interior dos municípios do Vale do Taquari, sofrem com isso há muitos anos. Então isso tomou uma dimensão muito grande. Mas a gente não pode se resumir a falar do evento da semana passada. Nós tivemos investimentos, aquele movimento de janeiro de 24, que foi a partir do CODEVAT e outras entidades, buscando o Ministério Público, buscando o Procurador-Geral de Justiça naquele momento, provocou rapidamente uma audiência que envolveu a RGE, envolveu a AGE, envolveu a Assembleia Legislativa, envolveu o PROCON, envolveu as lideranças políticas e empresariais da região, dos trabalhadores rurais, e nós conseguimos alguns avanços. Mas passados 2 anos, ao longo desses 2 anos, nós temos regiões que continuam com problemas de fornecimento. Então, esse assunto, ele, infelizmente, não sai da pauta. Moresco, a gente sabe que a ANVAT ontem, né, anunciou essa solicitação de um inquérito civil para tentar uma investigação, tentar mais detalhamentos a respeito dos serviços da RGE. O CODEVAT tem algo nesse sentido? Há previsão, talvez, de participação da reunião que ocorrerá amanhã no Palácio Piratini com a ANEEL? Não, eu estou sabendo dessa reunião, e infelizmente digo isso porque as entidades representativas, elas não são incluídas, inseridas nesse processo que deveria ser algo natural. Elas precisam forçar estar incluídas nesse processo. O governo não nos convida,
e quando parte de outros órgãos, as entidades locais representativas da região não são convidadas. É importante destacar que naquele evento lá de trás, aquele movimento de janeiro de 22, teve uma participação efetiva da SIC Vale do Taquari, dos sindicatos, dos representantes dos produtores rurais do Vale, das entidades que representam, de fato, a população dessa região. O que nós temos de novidade, e aqui digo em primeira mão, porque eu recebi há pouco o retorno, de um pedido que eu fiz ainda na semana passada, fazendo um movimento semelhante de 2 anos atrás. Fiz contato com o Ministério Público a partir do primeiro escalão, inclusive citando o pedido de audiência com a participação do Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do que se fez lá atrás, em 2022, na época o Procurador-Geral era o Dr. Marcelo Dornelles, agora é o Procurador Alexandre Salles, que é o Procurador-Geral de Justiça do MP no Rio Grande do Sul, e a resposta que eu recebi hoje de manhã é de que eles estão abrindo 2 datas para que a gente possa fazer essa audiência, amanhã à tarde ou quinta-feira à tarde em Porto Alegre. Eu recebi há pouco essa informação, vai ser com uma coordenação específica que foi estruturada para tratar desse caso dentro do Ministério Público. Eu não tenho a confirmação da participação do Procurador-Geral, mas haverá um procurador especificamente designado para essa função, uma força-tarefa do próprio Ministério Público. E por que esse canal? Porque ele se mostrou efetivo 2 anos atrás. Então, como ele funcionou e vários investimentos foram realizados pela RGE a partir daquele fato, mas agora, passados 2 anos, a gente identifica que tem muitos outros investimentos a serem feitos. A gente não pode se conformar com a ideia de que pessoas, produtores rurais especificamente, os que são mais atingidos, mas pequenas empresas, grandes empresas, pessoas comuns dentro das suas casas, nos seus prédios, fiquem uma semana sem fornecimento de energia. Para quem não está acostumado com isso, ficar 1 hora sem energia é quase uma loucura. Vamos imaginar o que seria ficar 7, 8 dias. Eu não quero parecer egoísta, nunca vou dizer, eu graças a Deus não vivi essa experiência, mas a gente sabe que as pessoas estão vivendo essa triste experiência e a gente não pode se conformar. Então, a partir dessa confirmação, dessa abertura de agenda para amanhã ou quinta, eu já fiz contato com os integrantes da diretoria do Codevat, já estou contatando também a ANVAT e a AMAT, que são as 2 entidades que representam os municípios do Vale, para verificar a possibilidade de quem poderá participar dessa agenda. Nós não podemos perder essa oportunidade de levar, mas é importante também que a gente possa. O Codevat também, na semana passada, encaminhou ofício para todos os municípios do Vale do Taquari, pedindo que nos informassem quais eram os problemas críticos em seus municípios. Talvez algum município não tenha problema, mas a gente sabe que a grande maioria dos municípios atingidos pela RGE tem problemas de fornecimento de energia, pelo fato do temporal da semana passada, mas pela recorrência de outros pequenos eventos climáticos ao longo do tempo. Então, é importante essa agenda de amanhã ou quinta, a gente só vai confirmar o que seja possível a maior participação, e eles nos abriram essas 2 agendas. Uma seria para hoje, mas hoje fica muito em cima, a gente não consegue, todo mundo tem outras atividades, então a gente precisa ter ou amanhã ou quinta, achar o melhor espaço, seria no final do dia em Porto Alegre, para a gente poder levar esse drama mais uma vez e a partir daí definir qual é a ação específica envolvendo a RGE. E aqui eu quero fazer uma crítica profunda que eu tenho feito ao longo do tempo, porque me envolvo com essas questões há bastante tempo, seja na época que atuei como agente político, como vereador, secretário municipal e depois também diretamente pelo Codevat. Nós precisamos construir um relacionamento diferente das concessionárias, das concessões, do poder público concedente com a sociedade. Nós não podemos imaginar que a AGERGS, que a ANEEL que está vindo de Brasília para cá, a atuação deles é ridícula. Eu vou dizer aqui o que eu já disse em outro momento. A atuação dessas agências reguladoras é uma relação de capacho, elas são pelego das concessionárias. Elas não exigem um cumprimento minimamente adequado que um contrato de concessão prevê. Nós temos motivos suficientes a gente examinar com seriedade e sem qualquer apelo ideológico aqui, os contratos e o serviço que está sendo prestado, tem motivo suficiente para rescindir essas concessões. Mas eu não quero dizer que simplesmente tem que haver uma rescisão de contrato para vir uma outra concessionária tão irresponsável quanto que nós temos aqui. Ou o Estado tem também, a partir da região metropolitana, com a SEA Equatorial, que foi recentemente privatizada.
e não é uma fala contrária às concessões. Agora, nós precisamos ter dispositivos de ferramentas que protejam o cidadão. Porque do que adianta conceder um serviço público que pode estar sendo mal executado para uma empresa privada que continua executando mal ou até pior? Porque o que a gente tem ouvido, especialmente da Serra Equatorial, o que a gente tem ouvido nas informações e nas notícias, é que o serviço conseguiu piorar em relação ao que já era ruim. E a nossa realidade aqui não é diferente de um serviço que melhora um pouco, não avança. Então, nós precisamos ter garantias, o cidadão precisa estar protegido. E quando eu falo isso, Ricardo, eu falo também que a gente tem se envolvido muito com as concessões das rodovias. Nós precisamos ter conselhos de usuários fortalecidos para que o cidadão não fique abandonado quando o serviço é mal prestado. Então, a gente precisa se estruturar como sociedade. Isso não é uma fala contra a concessão, não. Não tem problema. É importante. Mas o cidadão, a comunidade, precisa estar protegida por algo que lhe dê a garantia de um bom serviço. Perfeito, frases fortes, e é disso que o Vale precisa, né? De pessoas que busquem, e como falou o Moresco, ele não passou pela dificuldade, não ficou sem energia, mas sabe ou imagina o que é ficar uma semana, assim como muitas pessoas privilegiadas que não tiveram a falta de energia, mas muitos ainda estão. Agora, Moresco, essa definição, se vai ser amanhã ou quinta, depende das entidades regionais, é o Vale do Taquari que vai escolher se vai ser amanhã ou quinta-feira em Porto Alegre esse encontro, e além de Codevate, Anvat e Anvarp, mais algum município ou mais alguma entidade deve participar? E ainda, se me permite, o senhor falou que há 2 anos foi ali que teve efeito a cobrança. Que tipo de efeito espera, o que aconteceu lá e que espera que se repita ou até que seja melhor através dessa audiência, desse encontro que vai acontecer amanhã ou quinta-feira em Porto Alegre? Bom, um dos maiores problemas que a gente tem, que afeta diretamente o fornecimento de energia, é quando a gente tem eventos climáticos, de vento, às vezes nem um vento tão forte, é o problema da vegetação batendo na rede. Para qualquer reunião que você for, quando você for ouvir qualquer representante da empresa, sempre vai ser essa a justificativa do problema. Porque a vegetação bate na rede. Aí a pergunta é, como é que se coloca isso como justificativa para o cidadão? O que o cidadão pode fazer para melhorar isso? Ele pode pegar uma motosserra, um facão ou machado e sair cortando árvores que estão próximos a uma rede? Não, ele não pode. Ele não tem conhecimento, ele não tem segurança nenhuma e ele vai ser possivelmente punido até por um crime ambiental daqui a pouco por estar cortando árvores nativas por vezes. Agora, a gente não pode passar a vida inteira usando essa justificativa para não fazer o que tem que ser feito. E eu imagino que, até pela minha formação jurídica, seja possível, através de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e por isso a importância do Ministério Público, que se possa dar legalidade para as empresas e com a participação dos municípios, que disponibilizem, e isso sempre foi, os municípios sempre se colocaram à disposição de ajudar nas podas, na retirada da vegetação, e também, quando uma rede de energia passa por uma região de muita vegetação, a gente tem alternativas hoje muito positivas, que é tu trabalhar com uma rede compacta, com cabos isolados, que não é qualquer galho que bata nela que vai fazer com que tu tenha uma interrupção do fornecimento de energia. Isso vai melhorar muito se a gente substituir redes antigas velhas de cabos expostos para cabos protegidos. Nessas redes compactas, para dar um exemplo, só aqueles 4 cabos que andam como se fosse um quadrado, passando pelo meio da vegetação, os casos de interrupção por vegetação atingindo a rede vão reduzir enormemente, vai melhorar muito o serviço. Mas nós precisamos ter, infelizmente, não dá para ir na palavra, não dá para ir na confiança, nós precisamos de documentos assinados com prazos claros de execução de obras. Isso aconteceu em 2022 e muito melhorou para algumas regiões que estavam naquele momento mais identificadas como problemáticas. Agora nós temos outras regiões. As notícias dão conta, você falou agora, nós temos ainda 300 residências ou 300 unidades sem energia. Hoje é terça-feira, 8 dias do evento. O que eu posso dizer para as pessoas que estão nessa situação, possivelmente nem estão nos ouvindo, porque elas não têm energia, né? Às vezes estão ouvindo vocês, e se elas não têm energia, possivelmente elas não têm internet, elas faltam praticamente tudo, elas não têm comunicação alguma. Elas estão cegas de comunicação.
mas eu não saberia o que dizer. O que eu posso dizer é que isso tem que nos indignar, e a partir dessa indignação as entidades existem para isso, buscar alternativas para minimizar o drama, para que a gente possa cada vez menos falar desse assunto. E, sinceramente, no ano de 2024, é lamentável e vergonhoso a gente estar discutindo essas questões que se estendem ao longo de décadas. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Codevate, Luciano Moresco. Obrigada pelas informações. Eu quero agradecer mais essa oportunidade. Então, logo a gente tem a confirmação se essa agenda acontecerá amanhã ou quinta, a gente comunica e repassa para vocês que têm sido grandes parceiros na divulgação das informações, sempre compromisso que a gente tem como conselho, como entidade representativa, lutar por aquilo que é justo em defesa dos cidadãos que, por vezes, se sentem um tanto abandonados por quem deveria protegê-los. Agradecemos, Luciano Moresco, pelas informações e também pela confirmação, assim que possível, aí, dessa audiência. Muito obrigada mais uma vez. Conte conosco. Um abraço. O bom é que está confirmado, né? Vai ter audiência, resta saber se vai ser amanhã ou quinta-feira, mas é importante essa mobilização. Ele falou frases fortes, né? É ridícula a atuação de agências de regulação como a GERGS, a ANERGS, regulação de capacho, ele falou, e é importante que tenha esse encontro lá em Porto Alegre, com as nossas lideranças, tanto políticas, quanto empresariais, quanto entidades, enfim, para buscarmos soluções, né? 2 anos atrás teve realmente, né, uma melhora naquele momento. A gente sabe, foi um evento maior ainda agora, mas é muito tempo. Sem energia,